Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na formação sobre os santos, eu vim falar sobre Santo André, discípulo e apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Também irmão de São Pedro, o primeiro Papa da nossa Igreja Católica. O seu dia é celebrado no dia 30 de novembro, justamente no dia do seu martírio. Antes de ele ser martirizado, ele teve uma longa trajetória de servir a Deus. E antes mesmo dele conhecer Jesus Cristo, ele era discípulo de São João Batista. Ele já escutava as profecias de São João Batista falando sobre a vinda do Messias, sobre aquele que iria vir depois dele. E foi justamente assim, a primeira vez que ele conheceu o Senhor, a primeira vez que ele recebeu o seu chamado. Santo André ele estava presente, ele estava com São João Batista e Jesus Cristo se aproximou. E São João Batista foi e disse: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E disse: é este que virá depois de mim. E ele escutou tudo aquilo e ali já foi um chamado que ele recebeu no seu coração a seguir o nosso Senhor Jesus Cristo. Outra vez foi quando ele e outro discípulo perguntou ao Senhor onde é que ele morava. E eles foram passar o dia com o Senhor. E eles foram conhecer realmente o Senhor. E depois daquela visita, depois daquele convívio daquele dia, Santo André ele falou para o seu irmão que havia conhecido o Messias, que ele tinha descoberto o Messias, tinha encontrado o Senhor. Esse foi o segundo chamado de Santo André. O terceiro chamado dele foi quando ele estava pescando junto de seu irmão, São Pedro, quando ele estava naquele barco, naquele mar, e o Senhor se aproximou deles e disse: Vinde e vos farei pescador de homens. E a partir desse momento, ele foi se entregando ao Senhor, ele começou a seguir Jesus Cristo, ele começou a trilhar os caminhos do Senhor, até chegar o momento dele ser escolhido entre os 12 para ser discípulo de nosso Senhor. Sim, foi uma boa escolha, foi uma grande escolha. O Senhor ele escolheu Santo André para ser o seu apóstolo, e esse homem soube propagar a vontade de Deus. Ele soube pregar a palavra de Deus e ele falava tanto a verdade, até porque ele já havia convivido com São João Batista que pregava a verdade. Ao conviver com o Senhor, ele também valorizava muito a verdade. E depois que ele chegou a evangelizar, depois do dia de Pentecostes, depois de receber o Espírito Santo, ele começou a pregar e a falar de Deus. Toda a verdade que saía da sua boca convertia muitas almas. Mas nós sabemos também que quem prega a verdade também atrai para si muitas pessoas que vão contra. Assim como aconteceu também com São João Batista em relação ao rei Herodes. E o que foi que aconteceu com Santo André? Ele, por pregar a verdade, por pregar contra os ídolos, a sua palavra de verdade acabou incomodando o governador de Roma. E aquele homem mandou matar Santo André. Muitas pessoas foram contra aquilo. Muitas pessoas quiseram se opor àquilo, mas olha só o que ele disse: Salve Santa Cruz, tão amada e desejada. Ele desejava também morrer, assim como os outros apóstolos também, crucificado como mestre, e a sua cruz foi em formato de X. Santo André ele morreu martirizado, ele entregou a sua vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Santo André, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.